Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de atendimento de alta performance. Nessa aula nós vamos debater um tema extremamente importante para o dia a dia do seu atendimento, capaz de transformar também os seus resultados, porque nós vamos falar de um ponto muito importante que chamamos de senso de realidade. Me diz uma coisa, qual será o grau de conhecimento de uma pessoa que chega à funerária para contratar um serviço funerário? Será que ela tem consciência, discernimento sobre o que vai acontecer, como vai acontecer, o que ela deve fazer, sobre todas as possibilidades que ela tem? Pois é, em nosso país ainda existe um tabu, porque não é comum as pessoas falarem sobre o que é um atendimento funerário. Não é comum as pessoas debaterem a forma como elas gostariam que fosse a sua última despedida. Por consequência disso tudo, há um verdadeiro despreparo quando que esse momento chegar em suas vidas. E mesmo que a pessoa ela já tenha passado por uma experiência anteriormente, talvez essa experiência não tenha provocado uma boa sensação para ela, talvez não traga boas recordações, e por consequência de tudo isso, as pessoas acabam chegando na funerária com um verdadeiro bloqueio. Ela liga o seu senso de defesa e a sua preocupação maior é se defender de uma eventual abordagem persuasiva das pessoas na funerária. Ela, ao invés de pensar nas possibilidades, no que ela deve fazer, nas opções que ela teria, ela se preocupa mais em se defender de uma eventual venda, porque ela está preocupada em não ser explorada naquele momento. Por isso, o seu autodefesa e o seu instinto é abordar essa forma, O nosso desafio nesse momento é quebrar esse bloqueio que ela tem quando chega ao funerário. É desmistificar isso para ela através de uma abordagem extremamente profissional, onde que ela vai se sentir acolhida, protegida, diante de uma pessoa que demonstra autoridade, segurança no que ele está fazendo naquele momento. O que os clientes mais precisam nesse momento, mas eles ainda não sabem, é de um verdadeiro profissional que oriente nesse momento, apresentando todas as suas possibilidades de uma forma clara, que transmita segurança, que transmita um acolhimento, que dê a eles a proteção, que eles se sintam protegidos diante da autoridade de uma pessoa cujo propósito ele sente que é ajudar nesse momento. Aqui a pessoa mais precisa, então, ela é de ter clareza sobre as suas possibilidades, sobre tudo que vai ocorrer naquele momento, tudo que pode ser feito, Porque, por não saberem, por não terem ainda essa clareza, é justamente o motivo que faz com que elas se bloqueiem, que elas fiquem nervosas, ansiosas, muitas vezes, às vezes até agressivas verbalmente, e o atendimento tende a não ser um atendimento natural, que flua de uma forma natural, como uma conversa de duas pessoas que estão interessadas e alinhadas sobre o mesmo assunto. Dar o senso de realidade, então, vai fazer total diferença nesse momento, porque ele vai mudar aquilo que era padrão até o presente momento e dar a ele uma nova perspectiva do que é um atendimento funerário. Dar o senso de realidade vai você fugir daquilo que é comum do dia a dia, daquilo que as pessoas empregam até o momento, e você vai atingir um novo patamar de excelência no atendimento. Vamos entender verdadeiramente qual que é o ponto de convergência dessa situação toda. Então, entendendo agora como que vai ser esse ponto de convergência de fato. Normalmente nos atendimentos, quando que a gente recebe os familiares, a gente acaba conduzindo para a sala de entrevistas ou local onde que a gente vai conversar com a família de uma forma reservada, não é mesmo? Ao chegar nesse local, a gente procura acalmar, tranquilizar os familiares, oferecendo a eles uma aguinha fresquinha, um café passado, quentinho, para estabelecer essa primeira conexão, ter essa empatia como um todo, para ficar mais fácil o nosso atendimento. Depois que fez esse primeiro passo de acalmar, tranquilizar, normalmente se vai dar início ao preenchimento da papelada, ou alimentar o seu sistema, E normalmente essa parte ela é composta por algumas informações importantes e necessárias para realizar o atendimento, Você faz as perguntas que estão ali naquele script, para obter essas informações,
e que são muito importantes. Porém, elas são informações extremamente formais, né? E que são perguntas, né, muito objetivas, que não têm um cunho mais sentimental, mais próximo da coisa. Normalmente, depois que as pessoas concluem esse processo, obtêm essas informações importantes, ela vai convidar a família para ir até o mostruário, apresentar as urnas para fazer, né, a cerimônia. É aqui que nós vamos mudar. Nós, depois que preencheu esses documentos, essa papelada que é importante e necessária, nós não vamos mais fazer essa condução das pessoas para o mostruário. Mas a gente vai entrar num outro âmbito, né, num outro patamar de atendimento, né? É agora que nós vamos mudar a realidade, onde que a gente vai sair do atendimento padrão para um atendimento de alta performance, de excelência. Aqui eu vou fazer algumas perguntas, né, ou algumas colocações muito mais ligadas ao sentimento, muito mais ligadas às possibilidades que a família tem. Né? Você pode iniciar dizendo: olha, a partir desse momento nós vamos iniciar o cuidado com o seu pai, nós vamos conduzi-lo até a nossa empresa, onde a gente vai oferecer todos os cuidados, os nossos carinhos, para prepará-lo para a sua cerimônia de despedida. É importante a gente salientar que o funeral ele é um evento familiar, é um evento religioso e também é um evento social, porque vai passar muitas pessoas por lá. Vocês já pensaram quantas pessoas poderão passar pelo funeral do seu pai? A partir desse momento nós vamos iniciar o cuidado com o seu pai, nós vamos conduzi-lo até a nossa empresa, onde a gente vai oferecer todos os cuidados, os nossos carinhos, para prepará-lo para a sua cerimônia de despedida. É importante a gente salientar que o funeral ele é um evento familiar, é um evento religioso e também é um evento social, porque vai passar muitas pessoas por lá. Vocês já pensaram quantas pessoas poderão passar pelo funeral do seu pai? Qual o sentimento que vocês gostariam de provocar nessas pessoas? O que vocês gostariam que elas sentissem ao passar pela cerimônia do seu pai? Provavelmente na cerimônia do seu pai vão estar todos os seus familiares, os amigos do seu pai e os seus amigos também. E todas essas pessoas vão querer sentir um pouco da homenagem que vocês estão fazendo para ele. É muito importante que nesse momento a cerimônia de despedida possa representar de uma forma muito digna a sua família, a homenagem e a história de vida do seu pai. Para finalizar, depois dessa abordagem que você é a dimensão do que é um funeral, você vai aprofundar um pouquinho mais o conhecimento sobre quem é a pessoa que perdeu. É o senso da realidade para eles, agora de quem é a pessoa que eles acabaram de perder. E para isso você vai fazer algumas perguntas muito mais pessoais. E para que eu possa fazer essas perguntas, eu tenho que anunciar isso. Ou seja, eu tenho que fazer um contrato psicológico com a pessoa. Se eu não fizer esse contrato psicológico, provavelmente a pessoa vai gerar um bloqueio quando você iniciar as perguntas e vai pensar assim: tá, mas escuta, o que te interessa saber isso sobre o meu pai? Então, para que eu consiga obter essas informações, eu tenho um roteiro, né? Eu vou primeiramente dizer o que eu vou fazer, por que eu vou fazer e qual o benefício disso. Vou dar um exemplo. Para que eu possa dar sequência e encontrar a melhor forma de ajudá-lo, eu só vou precisar saber mais algumas informações sobre o seu pai. Vocês podem me fornecer? Feita então essa pergunta, provavelmente você vai responder um sim, né? Porque ele entendeu o que você vai fazer. Ele entendeu a importância disso e por isso provavelmente vai vir um sim. A sequência de perguntas que você vai fazer para o familiar nesse momento são perguntas que vão construir na mente dele um filme sobre quem é aquela pessoa, sobre a importância daquela pessoa lá no meio profissional que ela teve, lá no meio social com os amigos, com os vizinhos e também lá no seio familiar e principalmente no seio familiar. Essas perguntas vão construir esse filme na mente para dar essa clareza para elas. E isso é muito importante mesmo. Tá, Leomar? Mas e se as pessoas estiverem com pressa e pedirem, vamos logo, tem como agilizar? Nunca ignore uma preocupação das pessoas, né? Se você perceber que existe algo que está tirando ou causando alguma preocupação, resolva isso, porque se você não resolver, provavelmente não vai conseguir avançar, porque a cabeça dela não está conectada contigo, ela está
naquilo que provoca essa incômodo para ela. Então, resolva essa objeção, né? Se ela pediu, tem como a gente agilizar? Responda algo mais ou menos alinhado assim: eu entendo sua preocupação nesse momento, mas a minha é oferecer para vocês, nesse momento, todas as informações para que vocês possam ter certeza das possibilidades do que a gente pode fazer neste momento. Eu já vi situações em que as pessoas tiveram pressa nesse momento e tomaram algumas decisões erradas e, infelizmente, depois nós não podemos mais voltar atrás. Então, o que eu quero é transmitir essa segurança para que a gente possa, com essas informações, agilizar todos os processos e fazer de uma forma correta e segura para garantir o melhor para vocês. Pode ser assim? E assim ele vai entender o verdadeiro sentido daquilo que você está fazendo e vai permitir com que você continue o seu atendimento de uma forma clara. O senso de realidade, então, é a condição que a gente precisa passar para os familiares sobre o que é um evento funeral, sobre quem é a pessoa que eles perderam, sobre quem serão as pessoas que vão passar por esse evento e o que a gente gostaria de provocar, que elas sentissem ao passar e sentir a homenagem que está sendo feita para aquele ente querido. Isso é o senso de realidade. Eu sei que a frase é muito batida, mas ela cabe muito bem aqui. Quando que a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. E olha só como isso cabe muito bem para as pessoas que estão aqui contratando o funeral. As pessoas, elas conseguem imaginar somente aquilo que elas conhecem. Elas vão até onde que elas sabem. Elas têm uma limitação muito grande aqui sobre o que é o evento funeral. E é por isso que nós precisamos dar essa clareza. Nós somos os profissionais. É nosso dever alertar sobre os familiares, sobre tudo o que vai acontecer, como vai acontecer, sobre tudo que a gente pode fazer nesse momento para verdadeiramente honrar, dignificar aquela história de vida, de acordo com o seu status social, com o seu padrão. Se não dermos o senso da realidade nesse momento, nós não vamos estar ajudando as pessoas a entenderem, compreenderem as responsabilidades delas naqueles momentos. Elas não enxergam a realidade. E quando que elas acabam não enxergando essa realidade, o que acaba discutindo? Preço. Elas acabam ficando no preço e não o que elas poderiam fazer. Olha só como muda tudo, né? Com isso vem um problema. Quando que a gente não apresenta para os familiares todas as suas possibilidades, normalmente a pessoa ela vai atender simplesmente a sua necessidade aparente. Exatamente. Você não vai conseguir compreender, a pessoa não vai conseguir compreender todas as suas possibilidades, suas obrigações. Passa muita coisa na cabeça dela, né? E se não bastasse passar tudo isso, né, por causa do seu abalo, a mudança psicológica que ela tem naquele momento, né, na cabeça dela, ela tem ainda mais um problema que ela precisa resolver, né, que é contratar o funeral. E essa contratação na mente dela, o que é? Eu preciso agora então procurar uma empresa, né, para comprar um caixão, que tem um carro para fazer um cortejo, um lugar para fazer o velório e um lugar para fazer o sepultamento ou a cremação. E nessas palavras mesmo, que a gente não se usa mais, né? Eu tenho certeza aqui que você já viu, né, algumas situações em que uma família acabou contratando um funeral mais barato do que o celular que ela tem no bolso. Contrata um serviço, uma cerimônia mais barato do que o celular que ela tem no bolso para homenagear uma mãe. Isso não está certo. Não é assim, e não é isso, não está condizente a seu status social tudo isso. A nossa missão é ajudar as pessoas a tomar uma decisão que seja boa para elas. Quando nós falhamos, né, em nossa missão de ajudar as pessoas a tomar essa decisão, provavelmente as pessoas vão passar por um trauma, vai ter um sentimento que não agrada, que não é bom, que não vai fazer bem para ele. Eu vou contar uma história que condiz muito sobre o que acabei de falar, né? Sobre os traumas que a gente pode provocar na vida de uma pessoa. Uma vez eu passei para um cliente nosso justamente o que era o senso da realidade, a importância, né, de se dar o senso da realidade contando uma história real que aconteceu, né, em uma outra situação. Uns dias depois eu passei nessa mesma empresa e ela me disse o seguinte: Leomar, eu percebi que tudo que você falou naquele dia
é verdade, aconteceu comigo. Eu fiquei curioso e pedi: tá, mas então me conta o que foi. Ela me disse o seguinte: olha, poucos dias depois veio aqui uma senhora, né, que havia acabado de perder o seu marido. E o seu marido era de uma família muito tradicional aqui em nossa cidade, um empresário de sucesso, que tem uma empresa muito grande aqui, muito conhecida, e que provavelmente teria muitas pessoas. A mulher, ela veio aqui muito ansiosa, né, querendo resolver tudo muito rápido, né, dizendo que o marido era simples, que eles eram pessoas simples e que queria uma coisa simples também para o funeral. Ela chegou a dizer o seguinte: olha, não quero flores, né, não quero nada que chame muito atenção no funeral. E ela foi logo já pedindo: eu quero ver o que você tem. E me deu um branco, eu travei naquele momento e eu simplesmente concordei com ela. E eu acabei levando para a sala de urnas, onde que a gente escolheu um funeral, e no final deu R$5.000 naquela época. Pois bem, Neomar, passou-se uns dias, ela me chamou na casa dela, ela ligou: olha, por favor, você poderia vir até aqui a minha casa? Eu prontamente fui, até eu achei que ia receber alguns elogios, porque a nossa equipe se dedicou muito para aquele evento. E ela começou perguntando o seguinte: me diz uma coisa, fulana, foram vocês que realizaram a cerimônia lá do fulano, né, que era amigo do meu marido, né, que eu, por sinal, fui no funeral deles? Ela disse: sim, fomos nós. Eu percebi que a urna era um pouco diferente. O que tinha? Qual era a diferença entre uma e outra do meu marido? Aquela era um pouco mais clara, meu marido era mais escura. O que era? Não, é que aquela urna que foi, né, para o seu amigo, ela era uma urna de madeira, de cerejeira, né? E a do meu marido, perguntou a viúva, era de madeira também? Não, ela era de MDF. A viúva ficou assim, disse: ah, tá. Você viu quantas flores o meu marido recebeu na cerimônia de despedida? Aí a guria disse: sim, nossa, foram muitas, né? Nós tivemos até que colocar um carro de apoio para conseguir levar todas, porque realmente foram bastante flores. E ela perguntou: quantas daquelas flores eram minhas? A senhora disse que não queria flores. Você viu as homenagens que os nossos funcionários fizeram para o meu marido? Que lindo! Você viu a homenagem que a Câmara de Vereadores também fez pela história de vida do meu marido quando que passou por lá? Foi emocionante. Qual a homenagem que eu fiz para o meu marido? Perguntou a viúva. Silêncio. O que aconteceu nesse cerimonial? Após toda a celebração, todo o evento, ela se deu conta que ela não fez tudo o que ela deveria, tudo o que ela poderia ter feito. E assim ela perguntou, ela disse para a guria: olha, vocês têm que mudar a sua forma de atender. É por isso que eu te chamei aqui. Porque se hoje eu pudesse, eu mudaria completamente a forma como contratei o serviço. Eu faria tudo diferente. A guria tentou argumentar, eu falo guria porque era uma jovem que fez o atendimento, e ela disse: mas foi a senhora que disse que gostaria de um cerimonial simples, que vocês eram simples e que não queriam muita coisa. E a mulher disse: olha, eu até posso ter falado isso, mas eu naquele momento eu não sabia do que estava fazendo. O meu marido, sim, sempre foi uma pessoa muito simples, mas nunca deixou faltar nada para nós. A gente sempre teve do bom e do melhor. E dizer que na última oportunidade que eu tinha de retribuir, de agradecer por toda essa história, eu não fiz o melhor que eu pude por ele. Olha, se eu pudesse, eu queria tirar o meu marido de lá e fazer tudo novamente. Eu gastava R$30.000, ou se for necessário mais, ainda era pouco por toda essa história. Vejam só o que como que essa mulher se sentiu após o final por não ter recebido todas as informações. Nós podemos provocar um trauma nas pessoas. E quando que esse remorso, talvez que essa viúva no caso teve, vai passar? Provavelmente nunca. Por quê? Porque ela não atendeu a sua real necessidade. Essa história, apesar de ser triste, ela fala muito sobre a realidade do que pode ser provocado num evento funeral, quando que a gente não atende, né, o padrão que as pessoas, ou a expectativa que ela teria, o que ela deveria de fazer. E a culpa, evidentemente, é nossa. Mas, Elmar, a gente recebe muitos elogios sobre o trabalho que a gente vem fazendo. Cuidado com os elogios, pessoal.
Quando que a gente acaba sendo elogiado constantemente, e eu acredito que você receba sim muitos elogios e que verdadeiramente esses elogios são sinceros. Mas qual o cuidado que eu quero que você tenha? Que quando a gente recebe elogios, a gente acaba se colocando numa zona de conforto. E esses elogios, eles podem ser limitados àquilo que as pessoas conhecem até então sobre o que é um funeral. E às vezes o que elas conhecem é muito limitado, né, a um padrão que até então ela teve a oportunidade de entrar em contato, e não sobre todas as possibilidades. Receber elogios não significa que você esteja surpreendendo, encantando as pessoas. Busque se questionar, pessoal. Estamos atendendo a realidade das pessoas, ou será que as pessoas estão se adaptando à nossa realidade? Isso é muito importante. Eu vou repetir. Nós estamos atendendo a realidade das pessoas, ou será que as pessoas estão se adaptando à nossa realidade? Para finalizar esse módulo, eu gostaria de dizer para você: avalie constantemente seus processos. Procure entender se eles estão conseguindo chegar ao ponto de dar essa realidade para as pessoas, de dar essa clareza. Não se preocupe em ter um roteiro fixo, porque cada pessoa tem um jeito, tem um estilo, cada família tem um jeito diferente de ser, e isso precisa ser adaptado à realidade, à condição de cada uma delas. O importante é que a clareza seja dada nesse momento. Obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê no próximo módulo. Um abraço.